Mas o relator quer usar a palavra. É importante ouvi-lo. Observações. O assunto então, certo. Muito obrigado, deputado Nilson. Eu passo a palavra, então, ao deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, deputado Benito Gama, senhores e senhoras parlamentares, eu gostaria de iniciar aqui agradecendo sobremaneira aqueles que durante 9 meses trabalhamos praticamente todas as terças-feiras e por várias horas para poder chegar a esse relatório. A Mariana Lafertec está aqui, que é a nossa assessora da liderança, o Geraldo Leite, que é consultor, o Leonardo Schiller, que é o nosso Léo, o Magno Melo, o Sérgio Tadal, a Cíntia Correia, o Salvador Júnior, o Diógenes Botelho e a Roberta Mascarenhas. Participaram ativamente durante todo o tempo, não só da discussão do relatório em si, mas, sobretudo, das condições legais e regimentais, fundamental para que chegássemos a um texto. Claro que é um tema polêmico, né? Nós estamos tratando aqui de um projeto do Senado, o 6726 de 2016, que foi lido nesta casa em 2017. E que lá, ao final, nós pedimos, então, um requerimento de urgência, com várias assinaturas, para que esse tema fosse debatido intensamente. E já existia na Câmara o projeto 3.123 de 2015, encaminhado pelo Poder Executivo, pela então presidente Dilma, e esses 2 projetos que estavam na casa. E aí, com esse requerimento de urgência, se constituiu a comissão especial. O presidente designou Benito Gama, deputado da Bahia, para ser o presidente desta comissão. E muitas situações. Primeiro, porque tinha uma lista que colocava uma situação explicativa, né, indenizatória, e outra lista que colocava uma situação explicativa do ponto de vista indenizatório. Ora, por que 2 listas? Esse foi o grande debate. Foi um grande debate nosso, foi o porquê de 2 listas e por que não uma lista. Né? E chegamos à conclusão que deveria ser uma lista exaustiva, exatamente para conter ali, não só aquilo que deveria conter como fora do teto, mas também que tivesse travas, limites, como aconteceu com o Tribunal de um Estado, em que gastou cerca de R$30 mil no ano com auxílio alimentação. Um exemplo desse. Então, se fixou aqui um limite, cujo limite ele fica a 3% do valor do teto. Esse é o limite para o auxílio alimentação. Outro exemplo, apenas para ficar nos exemplos, né, nós temos a questão do auxílio funeral. Auxílio funeral para a família do servidor que ganha R$3 mil, recebe R$3 mil. Para o outro que ganha mais, ganha R$30 mil, recebe R$30 mil. Apenas um exemplo. Então, aí tem uma trava. E neste caso da trava do auxílio funeral, é o limite do regime da Previdência, do regime geral da Previdência, que é o estabelecido teto do INSS. Então, são várias travas exatamente para evitar que cada um fixe a seu modo e a seu gosto, imaginando que está numa situação bem diferente. Alguns até pelo velho argumento que tem o orçamento, como se o dinheiro saísse de um outro lugar que não fosse do Tesouro, que não fosse dos impostos da população. Senhor presidente, então me permita fazer a leitura do voto. Vossa Excelência com a palavra, senhor presidente. Regulando a matéria de competência de mais de 3 comissões de mérito, o projeto de lei 6.726 de 2016 foi encaminhado a esta comissão especial, criada na forma do artigo 34, inciso 2º do Regimento Interno, que incumbe ao colegiado, nos termos regimentais, o exame da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, bem como do mérito e dos aspectos financeiro e orçamentário públicos. Quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o próprio orçamento anual. Em atendimento ao citado dispositivo regimental, segue o nosso pronunciamento sobre o projeto de lei número 6.726 de 2016, o projeto de lei 3.123 de 2015 e as emendas em plenário de 1 e 3 a 17. O projeto de lei 6.726 de 2016 e o apensado projeto número 3.123 de 2015 atendem aos requisitos de constitucionalidade formal para a deflagração do processo legislativo. De um lado, trata-se de matéria que exige tratamento uniforme para todos os entes federados.
De outro, trata-se de regulamentação de dispositivo constitucional, que comporta tanto a iniciativa do Poder Executivo como a iniciativa do Poder Legislativo. Por fim, as proposições que não se destinam a fixar ou aumentar a remuneração. Por fim, elas não se destinam a fixar ou aumentar a remuneração de agentes públicos, mas a disciplinar a aplicação dos dispositivos constitucionais. No que concerne à necessidade de lei nacional, considere-se que o teto remuneratório foi previsto na Constituição como regra de conduta para todos os poderes de Estado, para todos os órgãos e entidades da administração pública e para todos os níveis da federação. Tanto é assim que os dispositivos que tratam da matéria foram inseridos exatamente no artigo 37 da Carta Política, dispositivo inteiramente aplicável aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, conforme se explicita em seu enunciado. Aqui. Convém destacar, neste contexto, a existência de previsão constitucional contundente e expressa para a edição de lei com abrangência nacional, tratando de assunto diretamente vinculado ao tema. Faz-se referência à combinação do teor do parágrafo 11 e do artigo 37 do texto permanente da Carta, em que se prevê a exclusão da aplicação do limite remuneratório em relação a parcelas classificadas em lei como indenizatórias, com o artigo 4º da Emenda Constitucional número 47, de 2005, no qual restou estabelecido, aspas, artigo 4º, enquanto não editada a lei, a que se refere o parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição Federal, não será computada para efeito dos limites remuneratórios do que trata o inciso 11 do caput do mesmo artigo, qualquer parcela de caráter indenizatório, assim definida pela legislação em vigor na data da publicação da Emenda Constitucional número 41 de 2003. Com efeito, o transcrito do artigo 4 da Emenda Constitucional número 47 de 2005 é taxativo ao indicar a necessidade de regulamentação do limite remuneratório dos agentes públicos e precisa especificamente no que concerne às parcelas de natureza indenizatória. Ora, tratando-se da regulamentação do dispositivo da Constituição e regra geral de conduta no âmbito da administração pública, há necessidade de uma lei uniforme que alcance todos os agentes públicos e com aplicação a todos os entes federados, União, Estados-membros, Distrito Federal, municípios. Sendo assim, a não ser a própria União, nenhum dos outros partícipes da Federação tem igual competência. Por outro lado, a iniciativa para o processo legislativo é concorrente, pois compete tanto ao Presidente da República como a qualquer membro ou comissão do Congresso Nacional. A propósito, estabelece o artigo 48 da Constituição, que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta, para o especificado número artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Eis, pois, o entendimento a ser seguido, inserido no capítulo que trata da administração pública, entre as normas gerais de observância obrigatória por todos os entes federados, o teto remuneratório do artigo 37, inciso 11, e parágrafos 9º e 10º e 11 da Constituição Federal. Deve ser regulamentada por lei específica e de âmbito nacional, que o discipline de modo uniforme no que concerne às parcelas que deverão ser eximidas ao seu alcance. Assim, a matéria não se insere no rol de iniciativa reservada privativamente ao Presidente da República, podendo ser objeto de iniciativa parlamentar. Acrescente-se em favor da constitucionalidade formal e da inexistência de usurpação de iniciativa o fato de as proposições não se destinarem a fixar ou aumentar a remuneração de agentes de nenhum órgão ou entidade dos poderes do Estado, mas a disciplinar um instituto constitucional, o teto remuneratório dos agentes públicos. Há diferença profunda entre fixar ou aumentar a remuneração e regulamentar um instituto constitucional que tenha relação com a remuneração. No primeiro caso, ressalvado o salário mínimo, que é sempre fixado nacionalmente, há que se observar a iniciativa privativa em cada caso, bem como o princípio federativo. No caso da regulamentação das parcelas,
a serem excluídas do teto remuneratório, sequer são apresentados valores, cuidando-se apenas de estabelecer as normas voltadas a essa providência. Nas disposições examinadas, não se cria ou se extingue uma única parcela pecuniária, a título de vencimento ou de indenização. Na verdade, para a verificação do limite remuneratório, são enumeradas, exemplificativamente, diversas verbas de natureza pecuniária, que, acaso instituídas no âmbito do órgão ou entidade da administração, serão consideradas para verificação do limite. Por outro lado, são enumeradas as verbas de natureza indenizatória, tal como prevê o parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 4º da Emenda Constitucional número 47 de 2005. Sendo assim, o projeto de lei número 6.726 de 2016, eu apensado o projeto de lei número 3.120... Relator, um momento. Vou pedir silêncio aí às pessoas que estão presentes, nos honrando com a presença, que caso com silêncio para evitar prorrogar o prazo da leitura do relatório. Ficaria muito grato aí se Vossas Excelências pudessem permitir isso. Continue, por favor. No que concerne à constitucionalidade material, tanto o projeto de lei 6.726 de 2016, como o pensado projeto de lei 3.123 de 2015, demandam medidas saneadoras para atender inteiramente aos ditames da Constituição Federal de 1988. É fato que as proposições se encarregam de enfrentar um problema que alcançou dimensões nacionais. Em tese, a remuneração de um agente público não pode ser superior ao subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nem aos subtetos constitucionalmente previstos. Todavia, não é o que se tem visto, sobretudo quanto aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. É fato que as proposições se encarregam de enfrentar um problema que alcançou dimensões nacionais. A propósito, nos meios de comunicação social, registraram em profusão que algo em torno de 71% dos magistrados brasileiros têm ganhos que superam o teto constitucional, o que se processa mediante pagamentos de auxílio moradia, alimentação, viagens, gratificações, parcelas retidas no mês de competência para ser pagas posteriormente sem sujeição ao limite remuneratório e toda sorte de penduricalhos que o sistema jurídico permite. Conceber e implantar. Esse quadro vergonhoso, em que o céu tem sido o limite, exige medidas corajosas, nem todas elas previstas nos projetos de lei em exame, inclusive por limitações do âmbito de normatividade reservado à legislação infraconstitucional. Conquanto necessário, o enfrentamento do problema não pode se dar mediante rompimento dos princípios e regras constitucionais, ou com violação de direitos constitucionalmente assegurados. Em outras palavras, ainda que excessivas ou destoantes da realidade econômico-financeira do Brasil e com as possibilidades de pagamento da administração pública, situações constitucionalmente previstas ou parcelas pecuniárias que gozam de proteção constitucional carecem de tratamento adequado. Sendo assim, o legislador ordinário não pode desconsiderar que, se de um lado a Constituição Federal estabelece uma regra geral de não acumulação, de outro comporta hipóteses excepcionais de acumulação, que é a situação em que o servidor ocupe mais de um cargo, emprego ou função pública, conforme previsto no artigo 37, inciso 16º, alíneas A, B e C, e parágrafo 10º, e receba proventos de inatividade simultaneamente com a remuneração de servidor ativo na administração. Assim, há uma pluralidade de situações amparadas pela Constituição, que não apenas admite o exercício acumulado de cargo, emprego ou função, como também a percepção da remuneração decorrente de cada um desses vínculos. Pelas razões delineadas, ao determinar o somatório da remuneração de cada cargo, emprego ou função, para o fim de verificar a observância ou a extrapolação do limite remuneratório, o projeto de lei número 6.726 de 2016, eu apensado o projeto 3.123 de 2015,
desconsideram absolutamente a ressalva constitucional referente às acumulações lícitas. A propósito, apreciado o tema 384 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento: nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11º da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Vale anotar que se trata de uma interpretação de dispositivos da Constituição feita de modo combinado e sistemático, tanto no que se refere ao teto remuneratório, do artigo 37, inciso 11 e parágrafos 9 e 11, como no que concerne a acumulação lícita de cargos e funções do artigo 37, inciso 16, letras A, B e C. Esse entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria não derruba o teto. Bem afirmou o ministro Marco Aurélio Mello, que o limite remuneratório continua a existir e a proteger a administração pública, só que tomado de uma forma sistemática e, portanto, não incompatível com um ditame constitucional que viabiliza a acumulação de cargos. Entre os argumentos levantados, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram que o somatório das parcelas decorrentes de vínculos distintos e acumuláveis seria violação à irredutibilidade de vencimentos, desrespeito ao princípio de estabilidade, desvalorização do valor do trabalho e ferimento ao princípio da igualdade. Sendo assim, entendemos que são constitucionais o caput do artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 8º e o parágrafo 2º do artigo 9º do projeto de lei número 6.726 de 2016, bem como o caput do artigo 2º, o inciso 16º do artigo 3º e o parágrafo único do artigo 5º e do apensado do projeto de lei 3.123 de 2015. As referidas inconstitucionalidades são saneadas mediante emendas modificativas apresentadas em anexo. Quanto à juridicidade, com a ressalva acima registrada, os projetos de lei em exame não confrontam com normas infraconstitucionais do ordenamento jurídico brasileiro. No que se refere à técnica legislativa, entendemos que as proposições foram elaboradas de modo adequado e com observância do disposto da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. Quanto ao mérito, o projeto de lei 6.726 de 2016, oriundo do Senado Federal, e o apensado projeto de lei número 3.123 de 2015, originário do Poder Executivo, cumprem a importante função de suprir uma lacuna que já caminha para 2 décadas de existência, vez que o teto remuneratório foi previsto em 1998 por força da emenda constitucional número 19. Objeto de sucessivas modificações do texto constitucional 98, 2003 e 2005, o limite remuneratório na administração pública ainda é matéria cercada de controvérsias e aplicado das mais diversificadas formas. Com efeito, os dispositivos constitucionais que dispõem a respeito ainda carecem de plena efetividade. Podem ser creditados a inexistência de norma regulamentadora dos episódios recorrentes de abusos, a exemplo do pagamento de auxílio moradia a membros da magistratura do Ministério Público, do pagamento de parcelas supostamente atrasadas e sem qualquer observância ao limite previsto na Constituição, e ainda do pagamento de diversas parcelas que são consideradas como indenizatórias exclusivamente para escaparem ao necessário abatimento. A despeito da necessidade e importância, o projeto de lei número 6.726, de 2016, e o apensado projeto de lei número 3.123, de 2015, tem defeitos comuns que precisam ser enfrentados e solucionados, a começar pelo próprio objeto da regulamentação. Um e outro se propõe a regular o limite remuneratório de que trata o inciso 11 e os parágrafos 9º e 11 do artigo 37 da nossa Constituição Federal, e não as parcelas de caráter indenizatório que, previstos em lei, não devem ser computadas nos limites constitucionais. A propósito, o caput do artigo 1º do projeto de lei número 6.726, de 2016, que contém o objeto da proposição, assim dispõe. Artigo 1º.
Esta lei regulamenta, no âmbito da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a aplicação do limite remuneratório de agentes públicos, aposentados e pensionistas, que tratam o inciso 11 e os parágrafos 9º e 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Ao seu turno, o artigo 1º do projeto de lei número 3.123 de 2015 trata a matéria de regulação em termos semelhantes. Artigo 1º. Esta lei dispõe em âmbito nacional sobre a aplicação do limite máximo remuneratório mensal, de que trata o inciso 11 do caput e os parágrafos 9º e 11 do artigo 37 da Constituição, aos agentes públicos e políticos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídos aqueles que recebam cumulativamente remuneração de mais de um ente da Federação. Mesmo que se defendesse que o inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal comportaria atuação regulamentadora do legislador ordinário, mediante lei de âmbito nacional, de fato, o único dispositivo constitucional para o qual há expressa previsão de regulamentação é o parágrafo 11 do artigo 37. Por essa razão, as proposições deveriam se concentrar na regulamentação do dispositivo no referido parágrafo, como estabelece de modo expresso o artigo 4º da Emenda Constitucional número 47 de 2005. A inobservância desse aspecto central conduziu os autores dos projetos de lei em apreço a estruturá-los mediante duas vertentes de regulação, ou seja, aquilo que se submete ao limite constitucional e aquilo imune à sua incidência. Como consequência, adota-se dupla listagem de parcelas, uma com a remuneração taxativa das parcelas indenizatórias e, portanto, excluídas do limite constitucional, e outra com a enumeração exemplificativa das parcelas remuneratórias e, nesses termos, submetidas ao teto. Na primeira lista, que deveria se restringir ao que se considera indenizatório, ainda que se abra uma terceira vertente, porque se afasta ou se mitiga a aplicação do teto sem fulcro no dispositivo constitucional em que se prevê a adoção de medida da espécie, assim, ora se fala de que é excluído do limite, ora se fala do que é considerado, mas em nenhum dos campos se impossibilitam extensões ou interpretações capazes de dificultar a efetiva implementação das respectivas normas jurídicas. Há nessa estruturação três ordens de problemas. Primeiro, a opção pela regulação do teto remuneratório. Incorre no erro de abordar questões para as quais não há previsão constitucional expressa, em que se possibilite a ingerência da União em outras esferas, o que pode conduzir à interpretação de que o projeto, como um todo... É difícil. É difícil, mas é possível comparar. Segundo a enumeração meramente exemplificativa de parcelas submetidas ao teto, denota a impossibilidade de adotar-se uma listagem exaustiva e que dê conta do universo das parcelas existentes em todos os entes federados. Por fim, as proposições são desnecessariamente extensas, confusas e de difícil compreensão para os futuros aplicadores. Demais disso, a necessária interação entre os preceitos, que compõem o conteúdo do princípio da unidade da Constituição Federal, deve nos conduzir a uma interpretação do limite remuneratório que não dê guarida ao enriquecimento sem causa do poder público ou à criação de situações que contrariem o princípio da isonomia. Ocorre que os projetos de lei, cada um a seu modo, determinam que se submetam ao limite remuneratório parcelas em que se ofende aquele princípio ao se impedir que servidores com remuneração equivalente ou próxima do limite façam jus à sua percepção. O somatório dessas parcelas, para o efeito de aplicação do limite constitucional e a posterior subtração do valor excedente, são lesivos a algumas categorias de agentes públicos e possibilitam o enriquecimento sem causa da administração e conduzem à violação do princípio da isonomia. A título de exemplificação, não se reputa razoável que um servidor cuja retribuição corresponda ao limite venha a ser impedido de receber o adicional do serviço extraordinário, quando, por contingências que escapam à sua vontade, for compelido a trabalhar além de sua jornada habitual. O mesmo raciocínio vale para quem seja obrigado, por necessidade do serviço e não pessoal, a trabalhar em horário noturno. Com tais considerações, optamos por apresentar o substitutivo, proposição que se distingue por assumir o escopo que lhe é determinado pela Constituição,
a qual autoriza que a lei nacional estabeleça as parcelas que devem ser excluídas do limite remuneratório. De outra parte, corrige situações que poderiam ensejar enriquecimento sem causa do poder público ou violações ao princípio da isonomia. Ademais, aprimora as medidas de controle da efetividade do limite constitucional e de responsabilização dos agentes públicos. A propósito, há que se chamar a atenção para a dificuldade de se elaborar um conceito jurídico confiável de aplicação universal do que pode ser classificado como indenizatório. O projeto de lei 6.726, de 2016, oriundo do Senado Federal, afirma que no artigo 7º, possuírem caráter indenizatório as parcelas em lei que não se incorporem à remuneração, nem gerem acréscimo patrimonial e objetive reembolsar os agentes públicos por despesas efetuadas no exercício de suas atividades. Nesse diapasão, parcelas que não constem da relação apresentada na lei serão submetidas ao limite constitucional, não importando qual denominação se lhe atribua ou qual origem tenha. Ademais, a natureza indenizatória, automaticamente atribuída pela lei às parcelas que forem excluídas da aplicação do teto, somente produz efeito para essa finalidade e sem repercussão imediata em campos como atividade tributária. Com essas características, o diploma resultante do substitutivo proposto, que se consubstanciará no Estatuto Fundamental da matéria, precisamente por enumerar todas as parcelas que não devem ser computadas, para efeito dos limites remuneratórios, de que trata o inciso 11 do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Nenhum outro ente federado ou órgão constitucional autônomo poderá dispor de modo diverso ou deixar de se submeter ao regramento estabelecido, mesmo se criar uma determinada parcela e lhe atribuir natureza indenizatória. A partir da edição da lei veiculada no substitutivo oferecido à matéria, tanto não bastará, exigindo-se também que em lei federal se determine a exclusão da incidência do limite remuneratório. Eis o que consta expressamente o parágrafo 4º do artigo 2º do substitutivo proposto, nos termos do artigo 4 da Emenda Constitucional número 47 de 2005, e será submetida aos limites remuneratórios previstos no inciso 11 e parágrafos 9º e 12 do artigo 37 da Constituição Federal, qualquer pagamento feito aos agentes relacionados no parágrafo único do artigo 1º que não esteja compreendido no caput, ainda que se revista de natureza indenizatória. Trata-se de norma paradigmática, indispensável à aplicação do modelo adotado. Na interpretação dada ao texto constitucional, a lista de exclusões é única e exaustiva e não se excepciona sequer com o reconhecimento do caráter indenizatório que incida sobre parcelas não contempladas em seu teor. Essa fórmula aproxima o substitutivo do projeto de lei número 3.123 de 2015 e permite a conclusão de que o modelo adotado nesse projeto, aprimorado na versão oferecida aos nobres pares, foi escolhido para disciplinar a matéria. Vale registrar, igualmente, outras diferenciações importantes entre o substitutivo proposto e os projetos de lei examinados. 1. Vedação ao pagamento de valores exorbitantes, mesmo em relação às parcelas excluídas do limite constitucional. A. Auxílio alimentação, limitado a 3% do teto remuneratório. B. Auxílio funeral, limitado ao maior benefício pago pelo regime geral da Previdência Social. C. Diárias de viagem até o limite de 2% do teto aplicável ao agente. D. Participação em concurso ou como instrutor em processo de capacitação mantido por órgão ou entidade integrante da administração pública direta e indireta, limitada à exclusão ao valor correspondente a 10% do limite remuneratório aplicável ao agente. E. Auxílio creche, instituído em substituição ao benefício previsto no inciso 25º do artigo 7º da Constituição, limitada à exclusão do valor correspondente a 3% do limite remuneratório aplicável ao agente. 2. Auxílio moradia, em situações expressamente definidas e sujeito ao atendimento cumulativo das seguintes condições. A. Inexistência de imóvel funcional disponível para uso pelo agente público. B. Não seja o cônjuge ou companheiro ou qualquer outra pessoa que resida com o agente ocupante de imóvel funcional ou beneficiário de parcela de idêntica finalidade. C.
exercício das atribuições em localidade diversa do seu domicílio legal. D. Não tenha o agente domiciliado ou residido na localidade nos últimos 12 meses onde for exercer o cargo. 3. Garantia do pagamento extrateto de parcelas decorrentes de direitos trabalhistas constitucionalmente assegurados aos servidores públicos, como 13º, adicional de férias e serviço extraordinário. 4. Criminalização da exclusão de parcelas que não estejam expressamente relacionadas, sendo puníveis o agente que autoriza o pagamento quanto aquele que o efetua. 5. Previsão de sistema único a ser criado pela União para controle da aplicação do teto, por meio e no número do CPF, de modo que todos os agentes submetidos ao limite remuneratório constitucional tenham os seus vencimentos controlados individualmente. E 6. Aplicação do limite à retribuição em espécie dos agentes públicos relacionados ao parágrafo 1º do artigo 1º, ainda que efetivada antecipadamente ou com atraso em caráter temporário ou variável. 6.1. Oriunda do ente ou dos entes públicos aos quais se encontrem vinculados. 6.2. Proveniente de órgão ou ente público para o qual o agente seja cedido ou requisitado com ônus para o cessionário ou requisitante. 6.3. Decorrente de honorários profissionais de qualquer espécie vinculados ao exercício de função pública. Ou 6.4. Relacionada à participação remunerada em órgão colegiado ou em conselho administrativo ou fiscal de fundações públicas de direito privado, de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Cabe ressaltar que a aplicação do limite constitucional sobre a participação em conselhos estatais, inclusive independentes, está contemplada de modo implícito no projeto de lei 3.123 de 2015, tendo em vista a existência de norma do próprio projeto que insere no limite tudo que dele não é excluído. Já no projeto de lei 6.726 de 2016, a sujeição é explícita. No substitutivo, a questão é abordada na mesma linha do projeto de lei 3.123 de 2015, visto com todas as fontes pagadoras disciplinadas pelo artigo 37 da Constituição Federal, dirigidas a agentes submetidos ao limite previsto no inciso 11, estão impedidas de exceder o limite estabelecido pelo dispositivo. Além desses aspectos, importa destacar também a existência das seguintes controvérsias. 1. Se determinadas carreiras, especialmente as jurídicas, estariam ou não submetidas ao subteto estadual e municipal. 2. Se a existência de subteto único no âmbito do Estado afetaria ou não os respectivos municípios. Esclarecemos de plano que nenhum desses aspectos é remetido à regulamentação infraconstitucional, razão pela qual o substitutivo não contém disposição a respeito, tampouco aproveita as normas inseridas com tais intuitos nos projetos em apreciação. Ainda no que se refere ao mérito, cabe o registro de que, não obstante alguma semelhança, optamos pela rejeição do projeto de lei número 6.726 de 2016, oriundo do Senado Federal, considerando que a proposição originária do Poder Executivo regulamenta a matéria de modo mais próximo do formato adotado no substitutivo. Importa registrar igualmente a constatação de que alguns privilégios só podem ser suprimidos por alteração do texto constitucional. Assim, propomos aos membros desta comissão especial que tomem à frente e encabecem a proposta de emenda constitucional à Constituição que trate de aspectos como a extinção da licença-prêmio e das férias anuais de mais de 30 dias, com o seguinte conteúdo. 1. Alteração do parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição, que passaria a ter a seguinte redação. Aplique-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto do artigo 7º, incisos 4º, 7º, 8º, 9º, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, vedando-se a concessão de férias em período superior a 30 dias a cada exercício e a previsão de licença remunerada com base em assiduidade. 2. Acréscimo do inciso 16 do artigo 93 da Constituição com a seguinte redação. Artigo 93.
Inciso 16. Aquisição de 30 dias de férias a cada exercício, vedada a concessão de licença remunerada com base em assiduidade. Por fim, além do exame de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito, esta comissão deve apreciar as proposições quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. O projeto número 6.726, 2016, e o apensado projeto de lei 3.123, 2015, objetivam definir a operacionalização do limite remuneratório na administração pública. Ao submeterem ao referido teto os pagamentos feitos aos agentes relacionados, os textos incluíram diversas parcelas antes consideradas indenizatórias. Propondo a redução de despesas de natureza obrigatória, os projetos de lei apresentam compatibilidade com as normas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e das demais disposições legais em vigor, e merecem juízo positivo de admissibilidade no que diz respeito à adequação financeira e orçamentária. Quanto às emendas de plenário, as de número 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 17/2015, atendem aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade, compatibilidade e adequação orçamentária e financeira e foram elaborados de modo adequado e com observância do disposto da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. No mérito, acolhem-se integral ou parcialmente na forma do substitutivo. 1. Emendas de número 1 e número 6, referentes à exclusão do limite remuneratório da indenização de representação no exterior, de que trata a Lei 5.809, de 10 de outubro de 1972, utilizando-se o critério de paridade do poder de compra entre o real e o dólar norte-americano nos termos do regulamento. 2. A emenda número 3, apenas no que se refere ao somatório de parcelas remuneratórias, cuja acumulação é constitucionalmente prevista. 3. Emenda número 7, referente ao auxílio moradia, cujo acolhimento é parcial em virtude do estabelecimento de condicionantes cumulativas. 4. Emenda número 8, referente ao abono de permanência em serviço, de que o artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal. 5. Emenda número 9, que afasta a fixação de limite remuneratório proporcional à jornada de trabalho quando inferior a 40 horas. 6º, emenda número 10, acolhida parcialmente, vez que o substitutivo resguarda a prerrogativa prevista no parágrafo 12 do artigo 37 da Constituição Federal. 7. Emenda número 12, acolhida apenas no que se refere às acumulações de cargos, empregos ou funções admitidas na Constituição Federal. E 8º, emenda número 16, referente à variação do valor da remuneração e ao acréscimo de juros e correção monetária em caso de pagamento com atraso. Em contrário, devem ser rejeitadas as emendas número 4 e número 14, que excluem do limite remuneratório as gratificações de representação na Justiça Eleitoral. A emenda número 11, que transforma em rol meramente exemplificativo as parcelas que devem ser excluídas do limite remuneratório, e a emenda número 17, que exclui do limite remuneratório, como regra geral, qualquer pensão recebida cumulativamente com proventos pagos pelos entes federados. Por sua vez, são inconstitucionais e injurídicas a emenda número 5, exclusão dos magistrados, membros do Ministério Público, procuradores e defensores públicos no regime da lei, bem como as emendas número 13 e número 15, incluem membros do Ministério Público, procuradores, defensores e auditores fiscais e tributários dos estados e municípios ao subteto estadual e distrital. Por outro lado, as referidas emendas atendem aos requisitos de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira. Por todas as razões expostas nos tópicos antecedentes, manifestamos o nosso voto no sentido da 1. Constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do projeto de lei número 6.723, de 2016, com as emendas modificativas anexas saneadoras da inconstitucionalidade apontada. Segundo, constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do apensado, o projeto de lei número 3.123, de 2015, com a emenda modificativa anexa saneadora da inconstitucionalidade apontada. 3. Constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das emendas de plenário número 1, 3, 4, 5, 7, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 17/2015.
5, compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das emendas números 5, 13 e 15. Por fim, no mérito, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 3.123 de 2015, de autoria do Poder Executivo, e das emendas de plenário números 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 16/2015, tudo na forma do substitutivo anexo, e pela rejeição ao projeto de lei número 6.726 de 2016, oriundo do Senado Federal, e das emendas de plenário número 4, 11, 14 e 17. Era isso, presidente. Parabéns, Rubens. Obrigado, senhor relator, deputado Rubens Bueno. Pela ordem, senhor presidente. O substitutivo foi publicado, já foi entregue.